Deus Todo-Poderoso, como é bom estar neste lugar. Este lugar físico que foi levantado para ser o lugar da Tua revelação. Assim como na caminhada do povo no deserto, havia a tenda da revelação. Agora, de uma forma simbólica, nós dizemos que este lugar foi adotado para ser a tenda da revelação. Da revelação de quem Tu és, da revelação do que o Senhor é para nós, a revelação também de quem nós somos e de quem nós somos em Deus. Pai, nós estamos aqui para reverenciarmos o Teu nome. Nós estamos aqui para derramar os nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, com o propósito de voltarmos aos Teus padrões, voltarmos àquilo que é a Tua vontade, aquilo que é a Tua intenção, aquilo que é a expectativa do Senhor para nós. Por isso agora, Senhor, fala conosco, fala, Senhor, conosco, através da Tua palavra, que haja sensibilidade nos nossos corações. Deus, eu me coloco agora totalmente submisso, completamente rendido diante do Senhor. Deus, porque eu não tenho uma palavra para os Teus filhos, mas o Senhor tem. E nós precisamos, eu preciso, eles precisam, que eu seja a boca de Deus na proclamação da Tua palavra, na proclamação da Tua verdade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 21. Isaías 43, o 7 e o 21. A palavra de Deus nos diz assim, são palavras do próprio Deus. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Verso 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Você pode se assentar. Nós começamos hoje aquilo que eu considero um grande desafio, que é voltar ao foco. Essa é a proposta. Voltarmos ao foco, voltarmos àquilo que é a intenção do coração de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós temos pensado, como liderança desta igreja, nós temos pensado sobre a grande responsabilidade que Deus colocou para nós. E a gente tem olhado para alguns dos nossos ajuntamentos que nós demos o nome de culto. E a avaliação que nós fizemos é que nós ficamos devendo em muitas circunstâncias. E a gente gostaria de, durante todo esse mês de setembro, falarmos a respeito disso. E como nós queremos resgatar, eu gostaria de começar colocando um desafio. Que você não converse com a pessoa que está do seu lado
a menos que você tenha uma revelação de Deus, e que essa revelação de Deus não possa esperar. Se você tiver uma revelação de Deus, e tiver que ser para esse momento, você está liberado para conversar com a pessoa que está do seu lado. Do contrário, meu irmão, foque-se em Deus. Amém? E se alguém for conversar com você, pergunte, você tem uma revelação de Deus? É para agora? Não pode ser depois do culto? Atualmente, existem vários tipos de culto. Culto à beleza, culto à personalidade, culto às pessoas. E pasmem vocês, existe até o culto à morte. São pessoas que cultuam a morte. Mas existe um culto, e na verdade a gente precisa refletir um pouquinho sobre o culto verdadeiro. Parece que o culto hoje, em muitas situações, e quando eu digo hoje não é 7 de setembro de 2013, mas muitas vezes se tornou um culto espetaculoso, não é nem espetacular, é espetaculoso mesmo. Parece que os ajuntamentos eles se tornaram mais encontros de entretenimento, onde nós que estamos aqui à frente, parece que a nossa missão é como se fôssemos animadores de auditórios. É como se eu fosse o Faustão de Jesus. E eu tenho a responsabilidade de ficar animando o auditório, dizendo para vocês, vamos lá pessoal, bate palma agora todo mundo. Ou levantar placas aqui, aplausos ou coisas dessa natureza. Infelizmente, o ajuntamento tem muitas vezes tomado essas proporções. Tem se tornado um ajuntamento espetaculoso. Tem se tornado um momento de entretenimento. Às vezes a gente está distraído com tantas outras coisas e que a gente não consegue voltar os nossos olhos e pensar na verdadeira base, no verdadeiro sentido. Por que a gente está aqui? Por que nós estamos nos reunindo aqui? Nós vamos, durante esse mês, olharmos para aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, chama de culto. E como esse culto tem que funcionar, se a gente precisa fazer uma preparação, se eu posso me comportar do jeito que eu quero, eu posso fazer do jeito que eu quero as coisas nesse tempo de ajuntamento. Semana passada, eu falei com vocês sobre a reflexão do boletim e tinha dado uma tarefa aí. Quem leu a reflexão do boletim? Poucas pessoas, então desafio para que você leia, não agora, ok? E que você coloque em prática. Eu fiz a primeira pergunta, quem leu, como foi um número muito reduzido, não vou perguntar quem colocou em prática. Mas é importante, irmãos, nós lermos e colocarmos em prática. Eu tenho a impressão, essa é a minha impressão, e quando nós conversamos como liderança, parece que a impressão não é minha, mas parece que a percepção foi também de muitas pessoas. Que talvez se Deus tivesse a oportunidade de se pronunciar, de emitir um parecer a respeito dos ajuntamentos, daquilo que nós chamamos de culto, talvez o que nós ouviríamos de Deus não seria tão agradável aos nossos ouvidos. Talvez não seria tão prazeroso. Talvez não seria tão satisfatório. Talvez a gente não ficaria tão contente com a fala de Deus a respeito disso. E talvez a frase, se Deus pudesse resumir numa única frase, o tempo do ajuntamento iria dizer, devolva o meu culto. É forte, né, essa expressão? Deus diria, devolvam o meu culto. Devolvam o tempo que é meu. Devolvam os momentos do ajuntamento que vocês fazem no meu nome. Mas, por uma questão
de princípio, nós vamos começar do início. Falando um pouquinho sobre a intenção de Deus ao fazer o ser humano. Nós conhecemos a história. Deus pega um barro e começa a amassar. E daquele barro ele faz o ser humano. Ele faz a matriz do ser humano, que foi Adão. E quando nós olhamos para o processo da criação, eles estavam a leste do Éden, lá no jardim, no paraíso, e todos os dias, na viração do dia, no horário do pôr do sol, eles iam conversar. E eles batiam um papo, conversavam. Imagine Adão fazendo uma série de perguntas para Deus. Imaginem o Adão diante de um paraíso, de um mundo que ele não conhecia. Mas a coisa ainda fica maior. Imagine Eva. As mulheres não são nada curiosas, né? E aí começar a perguntar para Deus: Deus, como é que funciona isso? Deus, como que é isso? Deus, isso aqui. Deus, como é que a estrela fica lá se não tem um cabo de aço que a sustenta? E aí começar a fazer, talvez, perguntas dessa natureza. Mas Deus olha para o ser humano e ele se sente feliz a respeito dessa criação. O texto que nós lemos diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. A gente tem falado sobre como estudar a Bíblia. E você percebe a ênfase que Deus dá aqui, nesse texto? Olha só, ele diz: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus enfatiza a questão da formação, da criação do ser humano. E ele diz que foi ele quem fez isso. Ele dá ênfase, mas mostrando que foi ele quem fez. E no versículo 21 que também lemos, Deus diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha só, nós fomos criados por Deus. Eu acredito que não tem ninguém que tenha dúvida a respeito disso. Não tem ninguém que possa dizer: ah, será que fomos, não fomos? Eu acho que a gente não acredita em algumas historinhas que são contadas, né? Nós fomos criados por Deus, nós fomos feitos por Deus. Mas esse texto, ele aparece na história num período muito estratégico. Ele aparece num período muito estratégico. Qual era a intenção de Deus? Deus formou o ser humano para que ele pudesse se expressar através do ser humano. Então, irmãos, a gente tem que tirar da nossa cabeça, por exemplo, esse pensamento que Deus precisa de autoafirmação. Deus precisa de alguém que possa ficar o tempo todo dando elogios para ele, no sentido de que Deus tem essa necessidade, porque ele precisa dessa autoafirmação. Deus não precisa dessa autoafirmação, apesar de que lá na frente a gente vai falar isso, eu estou adiantando, lá na frente não hoje, mas Deus não precisa dessa autoafirmação. Deus não precisa, Deus não é alguém frágil emocionalmente, como muitas vezes eu sou, e eu preciso dos teus elogios. Aí no dia, por exemplo, que eu venho aqui, eu acho que eu cantei espetacularmente, aí eu chego para você: e aí, o que você achou da música que eu cantei? Na verdade, muitas vezes que eu faço isso, é que eu estou querendo que você diga: foi ótimo, foi extraordinário. Às vezes eu preciso disso como ser humano, mas Deus não é assim. Deus não precisa de autoafirmação. Mas Ele pede que a gente o louve. Por quê? A gente vai entender mais lá na frente. Mas esse texto fala de um Deus criador, e no contexto ele mostra algumas expressões assim até bastante interessantes. Por exemplo, nós vemos o versículo 21. O versículo 22 diz assim:
Olha só, o 21 diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. O 22: contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim. É bem séria essa expressão, né? Eu formei vocês com um propósito, mas vocês não cumpriram esse propósito, e ao invés de vocês me invocarem, me chamarem para perto, vocês se cansaram de mim. Às vezes a gente cansa, irmãos, de Deus. E aí a gente pensa, como cansar de Deus? Mas parece que a gente cansa. Parece que a gente cansa. O profeta Malaquias fala sobre isso, de um povo que dá de ombros para Deus, sabe fazer assim? Hoje a turma não usa muito, mas quando eu era garoto, a gente fazia muito isso. Isso aqui eu não estou nem ligando, não estou nem aí. Alguém lembra desse movimento aqui? Dar de ombros, é bíblico isso. Deus dizia, eu me sinto assim quando o pessoal se ajunta no meu nome. Eles estão dando de ombros. Não estou nem aí. E o coração de Deus, com certeza, sente-se pesado diante dessa situação. Mas vamos observar algumas questões na criação. Olha só, irmãos, prestem atenção. Em que dia que o homem foi criado? Na criação lá. Que dia? No sexto dia. Todo mundo sabe disso, né? Olha só. Deus, primeiro, ele cria toda uma estrutura para o ser humano. Ele cria um paraíso. E depois ele cria o ser humano. E aí, no dia seguinte, a primeira coisa que o homem faz é descansar. Já parou para pensar sobre isso? Ele foi criado no sexto dia, no sétimo dia ele já descansou. Extraordinário, né? Agora, quando a gente vai lá para a Bíblia, Gênesis 2, provavelmente a primeira página da Bíblia, diz o propósito pelo qual Deus criou o sábado. Como é que diz lá? Gênesis 2, versículos 1 e 2. Alguém pode ler para a gente? Gênesis, fácil de achar. Olha que extraordinário. A primeira atividade do homem foi descansar. Deus criou no sábado, na sexta, no sexto dia, e no sétimo dia o homem descansou. Agora, havia um propósito para isso, porque sábado nos lembra da criação, sábado nos lembra de Deus, o sábado nos lembra de convocação, sábado nos lembra de descanso, sábado nos lembra de desistir. Na verdade, a palavra Shabat é desistir. Eu desisto das outras atividades. Eu digo, trabalho, você pode esperar, as 24 próximas horas são de Deus. Você pode esperar, eu desisto de você. Preocupação, eu desisto de você, porque agora é o tempo de Deus. Essa é a visão de Deus para o sábado, irmãos. Por isso que muitos textos bíblicos falam a respeito da sexta-feira como dia da preparação. E aí nós vamos aprender no capítulo 16 de Êxodo, quando caiu o maná, toda aquela questão da preparação, coisas que nós já vimos. Então, a prioridade do ser humano nem é trabalhar. E eu não estou dizendo aqui, alguém que de repente não gosta de trabalhar, não pega essa palavra como base. Não é isso que eu estou dizendo, não. Hein? Então, o que eu estou dizendo é que a primeira prioridade é descansar.
Só que aí a gente vai observar algumas questões. Então vamos lá para o livro de Isaías, no capítulo 56. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículos 5 até o 7. E vou fazer algumas leituras, poucas, mas aí eu vou fazer a leitura rapidamente. Então você acompanhe na sua Bíblia, Isaías 56, 5 ao 7. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que chegarem ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não vou explicar, porque o nosso estudo aqui não é sobre sábado, mas o texto está dizendo claramente a respeito da observância deste mandamento que Deus colocou lá no começo. Quando a gente desiste de todas as outras coisas e coloca Deus como prioridade. A gente deixa de lado as outras questões. E aí leio mais um texto, ainda Isaías 58, versículos 13 e 14. Olha só, Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos, em resumo, por que existe o sábado como sétimo dia? Simplesmente para a gente não trabalhar, para a gente não ir para o trabalho? Deus está impedindo que a gente consiga uma colocação no emprego, porque hoje a maioria das empresas pedem para trabalhar no sábado. Às vezes algumas pessoas pensam dessa forma. Mas Deus estabeleceu o sétimo dia, o santo sábado, para que seja um dia deleitoso. Deus começou aí, não apenas como a gente viu na escola bíblica, não apenas de uma forma didática, mas de uma forma pedagógica. Deus, imagino que ele tenha feito isso, a Bíblia não diz, mas no sétimo dia, ele tenha dito para Adão, Adão, agora hoje nós vamos passar o dia todo junto. Você imagine como seria você passar 24 horas com Deus. Olha só, irmãos. Passar 24 horas com Deus. Talvez eu passaria 23 horas e 59 minutos só pedindo. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá, e eu preciso mais isso, mais lá. A Deus ia dizer, mas como é que a gente vai se relacionar? Como é que a gente vai conversar sobre outras coisas? Você percebe? Como muitas vezes nós falhamos. Às vezes a gente acha que o caminho de Deus, o caminho da oração é só pedir. E aí a gente multiplica, né? Por causa de uma canção, a gente diz, como está escrito na Bíblia? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Mas não está escrito assim exatamente. Então o segundo pedir aí, o segundo bater, já é por nossa conta. Porque a gente associa a oração a isso. Mas imagine, passar 24 horas num dia com Deus, por semana. De repente você é alguém tímido. De repente você não tem muitas palavras. Sabe aquela experiência de você falar com aquela pessoa monossilábica? Você diz, tá calor hoje ali. Será que vai chover? Não sei. E aí você tenta e não consegue diálogo com essa pessoa.
Parece que muitas vezes nós estamos sendo essas pessoas monossilábicas diante de Deus. A gente não sabe conversar com Deus. E a gente sabe conversar com a pessoa que está do lado, porque a pessoa do lado a gente conversa sobre vários assuntos. E aí, por exemplo, eu vou pensar, Deus, conversar com Deus, né? Sobre o que eu vou conversar com Deus? Sobre o que você conversaria 24 horas? Agora com o seu amigo, olha, ontem eu vi uma postagem no Facebook. Cara! Mas aí com Deus, aí eu penso, não, falar sobre postagem no Facebook. Aí você vai dizer com o seu amigo, mas o meu time perdeu. Você vai conversar sobre isso com Deus? Às vezes a nossa relação com Deus, ela está meio fora dos padrões exatamente porque a gente não entendeu. Primeiro, o texto de Isaías, Deus dizendo, eu criei, eu formei, ele repete, sim, fui eu. Fui eu que criei vocês. E vocês foram criados para me dar o louvor. E a primeira coisa que Deus faz é ensinar para o primeiro casal sobre o sábado, a descansar o sábado. E aí, o que o texto diz? Não andar pelos seus próprios caminhos, não dizer as suas próprias palavras. É o tempo de Deus. É 24 horas com Deus. Até porque, gente, aqui, lógico, não forçando o texto, mas usando apenas como uma alegoria, a Bíblia diz que nós vamos para o céu passar 1000 anos com Deus. Vai ser com Deus lá no céu. Se a gente tem dificuldade de passar 24 horas, passar 1000 anos, e depois passar a eternidade, como é que vai ser? Por isso que nós precisamos rever algumas coisas. E aí por quê? Muitas vezes nós nos distraímos, nós passamos o nosso tempo nos distraindo com coisas sem sentido. Tem pessoas que se dedicam por demais ao trabalho, outras se dedicam por demais ao estudo, outros se dedicam por demais a outras questões, e Deus vai ficando de lado, porque eles não entenderam que o sentido da vida é Deus. Nós fomos criados para Deus, Deus é a nossa origem, e Deus é o nosso destino como final. Deus é o nosso final, a gente aponta para Deus. Mas insistimos em nos distrair com tantas coisas. Às vezes nós não sabemos de onde viemos, como viver e para onde nós vamos. Talvez essas sejam, dizem que são as 3 principais perguntas que um ser humano pode fazer. De onde eu venho? Né? Como devo viver? Para onde eu vou? Ou como será a minha vida depois da morte? Às vezes a gente não tem essa convicção. De acordo com o texto, nós fomos criados para glorificarmos a Deus e nos alegrar nele. Nós fomos criados para nos deleitar em Deus. E eu falei aqui, uma vez que preguei o Salmo 37, a Bíblia usa muito, especialmente os Salmos falando sobre deleitar no Senhor. E a palavra quer dizer passatempo principal. E é interessante, a gente associa passatempo a lazer e a um tempo desperdiçado que não se aproveite. Mas nos Salmos e na Bíblia é diferente. Fazer de Deus o meu deleite, fazer de Deus o meu passatempo, é no sentido do que? Você prefere, por exemplo, trabalhar de servente de pedreiro, fazer uma reforma que você tem que fazer lá na sua casa, ou prefere assistir o jogo do seu time? São perguntas bem retóricas, porque a resposta é óbvia. Por quê? Porque parece que isso te dá uma satisfação. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que nos deleitar no Senhor, a gente tem que fazer de Deus o nosso passatempo principal. Sabe aquela experiência que você levanta? Olá, Deus, que noite abençoada que eu tive. Será que você teria, por exemplo, coragem de perguntar, Deus, como é que o Senhor está? Isso não é blasfêmia. Como é que o Senhor está? Ou como é que está o teu coração a meu respeito? Aí é uma pergunta assim bem mais aprofundada. Porque do contrário, irmãos, a gente vai vir, e eu poderia hoje fazer essa mensagem aqui de uma forma, quem sabe, bastante pentecostal, batendo na mesa, fazendo um monte de coisa e mexendo com o emocional de vocês, mas essa não é a intenção.
a gente pretende trabalhar no sentido de que a gente possa compreender, de mexer com o teu entendimento. Então você foi feito por Deus para cumprir o propósito de Deus. Deus formou o homem para o louvor da sua glória. E aí a gente passa a entender algumas coisas. E aí a gente passa a entender, por exemplo, que o culto não é para mim. Hoje nós fazemos o tempo de culto como se fosse aquela experiência. Você vai a um restaurante e lá tem um cardápio. E você chama o garçom. E o garçom então vem até você e você diz: eu quero esse prato. E aí, se não saiu do jeito que você gostou, você reclama, porque você pagou por aquilo. Às vezes a gente acha que culto é assim também. E aí nós perdemos até o respeito, né? Até com o garçom, se ele demora mais um pouquinho, que às vezes não é culpa dele, a gente diz: olha, eu já paguei, deveria ter vindo logo. E aí a gente chama o garçom e faz assim, ó. Uma atitude assim meio, geralmente a gente faz isso para chamar outra coisa, né? Pelo menos na época que eu era garoto, a gente fazia para chamar o cachorro: vem totó. Mas a gente está pagando. E nós queremos. E aí no culto muitas vezes a gente acha: eu acho que tem que incluir isso no culto. Eu acho que tem que ser dessa forma. Eu acho que não podem ser tantos louvores. Eu acho que não pode ser isso. Tanto tempo para isso. Enfim, a gente age muitas vezes como se o culto fosse para nós. Então você foi feito por Deus e para cumprir um propósito de Deus. E somente em Deus nós descobrimos nossa origem, nosso sentido, nossa identidade, nosso significado, nossa importância e nosso destino. O propósito do culto e o nosso propósito como seres humanos é deixar que Deus nos use e não usar Deus. Às vezes a gente acaba usando Deus. E a gente acaba não deixando que Deus nos use. Por quê? Porque o culto, em parte, ele é memória, no sentido de que a gente vai fazer aquele culto racional, e em parte ele é expectativa. E aí eu falo sobre isso aqui, e eu gostaria de dar uma parada a respeito disso. Culto, memória e culto, expectativa. Memória no sentido, eu tenho que saber o que Deus espera de mim. Por exemplo, qual a postura que Deus espera para mim nesse culto? Lógico, eu estou viajando aqui, mas como é que Deus espera que eu sente nesse culto? Ou em qual banco Deus espera que eu me assente nesse culto? Eu tenho que ter esse entendimento. Eu preciso saber o que toca o coração de Deus. Eu preciso saber que tipo de culto que agrada ao Senhor, para que o culto não fique como sendo um entretenimento. Até um tempo desses saiu, e o pessoal divulgou lá no YouTube, depois foi até tirado, eu tentei até achar novamente, não consegui, e aparece uma mensagem de uma determinada organização, onde os pastores faziam um verdadeiro culto de entretenimento, e os pastores lá dançavam a dança do quadrado. Que isso era para chamar o pessoal, para atrair, para fazer um culto assim. E aí a gente para e pensa, né? Que coisa terrível. Nós precisamos entender que o culto é memória, a gente tem que saber. A Bíblia diz, por exemplo, o livro de Salmos, fala muito a respeito de como nós temos que cultuar a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que o culto tem que ser racional, tem que ser um culto inteligente. Por exemplo, eu digo que o Senhor é grande, a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha alma tem que estar voltado para essa afirmação dos meus lábios, porque senão isso é uma afirmação vazia. É por isso que nós vamos encontrar em algumas situações o próprio Deus dizendo que ele estava cansado dos cultos, porque eram verdadeiros rituais. Não, eu levanto com alegria para vir à casa do Senhor, eu levanto para ver o que vai acontecer. Às vezes a gente acha, eu vou no culto para pescar bênçãos e para avaliar o pessoal lá, o pastor, o pregador, o dirigente, o grupo de louvor, e a gente perde o foco, irmãos. A gente muitas vezes vem ao culto assim, eu vim para receber uma bênção, e eu sei que nós, líderes, nós somos muito responsáveis por isso, porque a gente ensinou durante muito tempo o povo da forma errada. Então, quem
veio receber uma bênção, ou venha para receber uma bênção. Parece que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos chama para oferecer. O culto é o momento que nós vamos oferecer. A bênção é consequência. É consequência da minha obediência, é consequência da minha rendição diante de Deus. Tem muita gente que corre por muitos lugares buscando a bênção. Agora, a bênção, a Bíblia diz que ela corre atrás de nós. Aqueles que observam os estatutos de Deus, a bênção corre atrás dele. Não precisa sair daqui para ali, eu vou correr atrás da bênção. Nós temos que correr atrás da obediência. Porque se nós formos obedientes, a bênção vem. Se nós nos reunimos no nome do Senhor, entendendo que o culto é memória, então diz lá a Bíblia que nós devemos entrar pelas portas dele com júbilo, com salmos. E aí a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. E ela vai dizendo, e todas essas verdades, elas passam a fazer parte da nossa vida. E a gente vai sendo moldado a partir disso. E aí quando nós nos reunimos, essa parte da memória, ela vai estar muito presente. Aí nós vamos ler, por exemplo, o livro de Salmos. Diz lá tantas coisas a respeito de Deus. Eu vou falar aquilo que Deus é. Eu vou repetir aquilo que Deus é. Aquilo que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor diz. Essa é a parte memória. Então, a Bíblia diz que eu tenho que adorar a Deus na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que eu já tenho que entrar pelas portas do Senhor com louvor. Nós erramos muitas vezes. A gente cumprimenta todo mundo e às vezes não cumprimenta Deus. Não precisa levantar a mão, mas quantos cumprimentaram Deus ao entrar na igreja hoje? Não precisa, por favor, não precisa. Mas às vezes a gente não fez isso, a gente não cumprimentou o dono da casa. A gente simplesmente entrou. Então, a memória é essa. E aí, gente, essa outra parte, que é a expectativa. O culto é a expectativa. Eu sei que nós erramos muito quando, de repente, nós desenhamos um formato para um culto, um formato engessado. E aí, quando eu digo erramos muito, não é que a gente não tem que fazer isso, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas muitas vezes, dentro de fazer as coisas tão simétricas, às vezes quase que não dá espaço para Deus. Às vezes quase que a gente não dá espaço para Deus. Eu não sei, por exemplo, o que Deus quer fazer hoje de manhã. Você sabe? Mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa com a gente hoje de manhã. Eu sei que Deus não é esse Deus de fazer por fazer. Às vezes nós somos assim, muitas vezes a gente faz por fazer. Mas Deus não faz isso. O pessoal costuma dizer que tempo é dinheiro. Para Deus não, para Deus tempo é oportunidade. E para nós tempo deve ser resposta. Se a gente tem a memória do culto, a gente precisa ter a expectativa de Deus. O que será que Deus pode fazer hoje de manhã? Nós olhamos para uma igreja como a nossa, que tem uma história extraordinária, irmãos. Se você não conheceu, procure conhecer a história da Igreja Adventista da Promessa. O fundador, pastor João Augusto da Silveira, ele começou a estudar a Bíblia, e aí ele buscou e viu que havia uma promessa bíblica sobre o batismo no Espírito Santo. E até que ele foi batizado, eu tive o privilégio, e acho, para mim foi um privilégio, de ir lá na antiga casa onde ele foi batizado em Paulista, no estado de Pernambuco, onde ele foi batizado no Espírito Santo. E era interessante, ele abria a Bíblia para conversar com as pessoas a respeito, e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Então essa parte de expectativa é a parte que não cabe para a gente. Mas sabe quando você se senta ali com temor e tremor, dizendo, Deus, esse tempo é seu. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa porque o Senhor está aqui. E aí Deus encontra o espaço. E o Espírito de Deus vai soprando sobre nós. Vai enchendo os nossos corações. Vai fazendo com que a nossa vida possa transbordar diante do Senhor.
E aí coisas extraordinárias acontecem. Porque o culto é para Deus. E no momento do culto, Deus se levanta para receber a adoração que nós trazemos. Achar, por exemplo, que só esse tempo que a gente se reúne aqui é suficiente para proporcionar para a gente uma vida espiritual saudável ou robusta, é um engano. Se você pensa assim, leia a reflexão do boletim. Coloque em prática a reflexão do boletim. Todos nós temos um papel importante dentro desse processo. Nós fomos criados para o prazer de Deus, irmãos. Nós fomos criados para o prazer de Deus. Eu fui criado para o prazer de Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Eu fui criado. E quando Deus sente o prazer, eu me deleito nisso. Sabe o que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a minha força. Eu proporciono essa alegria ao coração de Deus e isso redunda na minha vida como força. É uma via de duas mãos. Então eu envio a Deus a adoração e a presença de Deus vai tomando conta do ambiente, vai tomando conta da minha vida. E eu vou tendo consciência da presença de Deus. Será que você tem a convicção de que Deus está aqui hoje de manhã? Você tem essa convicção? Deus está aqui. E a gente tem que ter essa expectativa. Eu não sei, Deus, o que vai acontecer, mas eu estou pronto para aquilo que o Senhor disser que eu tenho que fazer. Eu estou pronto para derramar o meu coração diante da Tua presença. Deus habita no meio do louvor do seu povo Israel. A Bíblia diz assim, não é todo tipo de louvor, mas é do louvor do seu povo Israel. E a Bíblia diz também, feliz, bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, a convocação para se apresentar, se oferecer diante de Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor. Gostaria que você, aí sentado mesmo, você parasse e pensasse. Você entende por que você foi formado? Você entende porque a primeira experiência, a primeira realização do homem ao posso ser criado foi viver o sábado? Desistir da vontade própria dele, desistir do querer particular e se voltar para Deus. Você compreende isso? Você entende essa verdade? Você tem essa percepção? Nós fomos criados para o prazer de Deus. E no prazer de Deus nós nos deleitamos. No Senhor nós nos alegramos. Amém? Inclina a sua cabeça. Eu gostaria, com o pessoal do grupo de louvor, para a gente cantar novamente. Maravilhoso, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu e enche a minha vida. Porque de nada adiantaria eu ter essa convicção que a glória do Senhor enche o céu, enche a terra, mas se não estiver na minha vida. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos cantar juntos esta música.